Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do pastor Ricardo de Oliveira, o seu canal. Eu gostaria de fazer uma breve reflexão de um dos textos mais polêmicos da Bíblia Sagrada, mas ficará apenas como introdução, porque futuramente iremos desenvolver esse texto com mais abrangência, a fim de que alcancemos uma compreensão e um entendimento melhor acerca do mesmo, que é o livro do Apocalipse, capítulo de número 7 e o versículo de número 4, que diz-nos assim: E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Bem, esse texto aqui, ele está falando literalmente acerca dos enigmáticos e famosos 144 mil. Bom, esses 144 mil, para você se situar um pouquinho, está inserido no campo dos estudos bíblicos escatológicos, ou seja, o estudo das últimas coisas, das coisas finais. Por ser o Apocalipse um livro cifrado, quando eu digo cifrado, é um livro que tem muitos enigmas, muitas palavras que são como se fossem códigos, como se fossem palavras que só podem entender aqueles que estão familiarizados com a linguagem apocalíptica, que era o caso da igreja do primeiro século. João, quando escreve o seu livro do Apocalipse, os seus leitores de primeira mão não estavam desfamiliarizados com essa linguagem, principalmente os judeus, principalmente os cristãos, que eram muito conhecedores desse tipo de linguagem, a linguagem por nome de linguagem apocalíptica. Então os símbolos que ele usa, as figuras que ele usa, são figuras que aos leitores de primeira instância não traziam nenhum tipo de complicação, nenhum tipo de enigma, eles entendiam perfeitamente. Era enigmático, era incompreensivo e era ininteligível para os leitores que não estavam acostumados com esse tipo de literatura. Lembrando que o livro do Apocalipse foi escrito em um período em que a igreja estava duramente sendo perseguida pelo Império Romano, pelos imperadores ímpios e imperadores cruéis que viam no cristianismo uma ameaça e perseguiam, inclusive mandando matar, mandando assassinar de forma brutal aqueles que eram seguidores do Evangelho e seguidores de Cristo, aqueles que seguiam a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, esses 144 mil, eles surgem num cenário que diz que eles são das 12 tribos de Israel. Ora, o número 144 mil, ele é um número múltiplo do número 7. E o 7, ele é o número da plenitude divina. Sendo então 144 mil considerado por muitos eruditos o número da totalidade da perfeição dos salvos. Ou seja, o número 144 mil não seria um número literal, mas seria um número que refletiria exatamente a totalidade daqueles que são salvos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Há outras interpretações. Por exemplo, os nossos amigos do Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, eles dizem que os 144 mil são o número daqueles que irão habitar no céu ou nas esferas celestiais com o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, esses 144 mil são pessoas que vão morar no céu com o Senhor. Então, seria o grupo daqueles que estão, vamos dizer assim, agraciados com esta dádiva de estar mais próximos de Deus em uma residência celestial. Já os que não são parte dos 144 mil, que são considerados pelos nossos irmãos das Testemunhas de Jeová como a grande multidão, esses são aqueles que vão morar na terra. Então,
há dois grupos. Segundo a ótica das testemunhas de Jeová, existem o grupo que vai morar no céu e o grupo que vai morar na terra, fazendo com isso uma espécie de casta, vamos dizer assim, né? Quanto a isso, nós não temos uma visão parecida. Aceitamos aquilo que eles dizem lá, porque eles estão lá ensinando isso, mas nós temos uma visão um tanto diferenciada. Nós acreditamos que esses 144 mil possa ser, de fato, a totalidade dos salvos em Jesus Cristo. Há uma outra interpretação também, que ela é muito difundida, principalmente pelos escatólogos futuristas, ou seja, os escatólogos, os pesquisadores da escatologia, que creem na interpretação futurista, já que o livro do Apocalipse ele possui algumas interpretações. Existe a interpretação preterista, que é uma interpretação que diz que a grande parte do livro do Apocalipse já se cumpriu. Se não todo o Apocalipse, segundo os preteristas mais radicais, o Apocalipse não tem nada mais para se cumprir, já tudo aconteceu. Essa interpretação preterista. Há a interpretação histórica, que é aquela que atribui as profecias e as passagens que estão no livro do Apocalipse, encaixando-a dentro da história da igreja de Cristo, da igreja cristã, e também dentro da história do próprio povo de Israel. E há também a interpretação idealista ou espiritualista, que é aquela que entende que o livro do Apocalipse nada mais é do que um livro que ensina o conflito das forças do bem contra as forças do mal. E há a interpretação futurista, que dá ao livro do Apocalipse um caráter profético, um caráter de que as coisas que estão escritas no livro do Apocalipse, em sua grande parte, ainda não se cumpriram. Os futuristas mais sensatos creem que muito já se cumpriu, mas muito, para dizer a grande parte, ainda não se cumpriu. Se você perguntar qual a sua opinião, pastor Ricardo, bom, eu me posiciono, respeitando todas as opiniões, todas as vertentes, todos os viés interpretativos. Eu me posiciono mais para o lado dos futuristas, entendendo que o livro do Apocalipse tem muita coisa ainda para se cumprir. Por exemplo, o milênio, ainda que haja a doutrina amilenista, pré-milenista e pós-milenista. Mas eu creio no pré-milenismo, eu creio que o milênio ele é exatamente o cumprimento das profecias que ainda não se cumpriram, que hão de acontecer na história política e social do povo israelita. Porque senão Deus passaria como um mentiroso se não cumprisse tantas profecias de cunho político, social, geográfico e religioso, literalmente falando, na vida de Israel. Então eu entendo que o milênio é o ponto ideal para que essas profecias ligadas ao povo de Israel venham se cumprir. É um período também no qual a Bíblia diz que Cristo reinará durante 1000 anos. É profetizado lá no Antigo Testamento que o descendente de Davi se assentaria no trono de Davi, e este descendente, que é o Machia, o Messias, se assentaria no trono de Davi, e o trono do mesmo não teria fim. Que outro possa ser, que outro pode ser, a não ser a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é tido no Apocalipse, no capítulo 19, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vemos no milênio uma ocasião propícia, ideal para o cumprimento da profecia do milênio. Então, queridos, os 144 mil na visão futurista, eles são 144 mil, ainda que eu entenda que esses 144 mil, o texto diz que são 12 mil de cada tribo. Somente a tribo de Dan e a tribo de José, elas não estão sendo citadas ali, o nome José nem o nome Dan, porque os 144 mil, segundo a ótica futurista, segundo a ótica do viés interpretativo futurista, eles serão os judeus, que segundo Zacarias capítulo 12,
lá na profecia de Zacarias, no capítulo 12, fala que Deus irá tratar com Israel e Israel passará por um contristamento, por um quebrantamento e por uma conversão. E esse Israel fiel, esse Israel remanescente, esse Israel remido, esse Israel que reconhecerá e até lamentará por ter traspassado o Jesus, o homem de Nazaré, lá no século I, a sua geração, a geração passada, os ancestrais deles, eles lamentarão por isso, e eles então serão o remanescente. Serão selados, a Bíblia diz lá no versículo 3, que eles serão selados. Com isso está dizendo-nos a Bíblia que eles serão protegidos, porque o selo trata de proteção, de possessão, e também nos mostra que aqueles selados, eles estão sobre a égide de Deus, sobre a guarda de Deus. O selo lhe servia para isso, servia para demonstrar que alguém tinha autoridade e era possuidor daquilo que levava o selo. Então, eles serão selados, esses 144 mil, mostrando que eles serão protegidos durante o período da grande tribulação. Então, creem com isso alguns que esses 144 mil, que no meu entendimento possa de fato ser um número simbólico, até porque algumas tribos que são citadas aí são tribos do Reino do Norte, e as mesmas foram levadas pelos exércitos assírios antes da queda do reino de Judá, que era o reino do sul. E essas tribos, há muita controvérsia para dizer onde elas estão. Há muitos estudos, muitas especulações, dizendo que elas foram localizadas, outros dizem que elas estão perdidas, enfim, mas essas tribos, elas teriam que ser suscitadas, teriam que voltar à tona e teriam que ser classificadas por genealogia, né? Genealogicamente, teriam que ser classificadas para se mostrar que as mesmas são das tribos aqui citadas. Vou citar aqui para você. É citada a tribo de Judá, a tribo de Ruben, a tribo de Gad, a tribo de Asser, a tribo de Naftali, a tribo de Manassés, que era filho de José, tá? A tribo de Simeão, a tribo de Levi, a tribo de Issacar, a tribo de Zebulon, a tribo de José e a tribo de Benjamim. Ok? Então, não é citada a tribo de Dan. A tribo de Dan não é citada aqui nessa lista, nesse rol das tribos. Então, meus amados, esses 144 mil, no viés interpretativo do futurismo, são pessoas que estarão pregando o evangelho. Tanto é que um dos indícios disso é que no versículo de número 9 é descrito do versículo 1 do capítulo 7 até o versículo de número 8, os 144 mil. No verso 9, diz que depois destas coisas olhei, e eis uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono do Cordeiro, trajando vestes brancas, com palma nas mãos. E o verso 14 diz: e disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e a branquearam. Então alguns creem que esta multidão, esta grande multidão, são pessoas que serão alcançadas durante a grande tribulação pelos 144 mil selados, protegidos, ou seja, a besta, que é o anticristo, não terá poder de tocar na vida deles, nem de matá-los. E eles então empreenderão um grande trabalho evangelístico na grande tribulação, a ponto de ganharem muitas vidas de todas as etnias terrestres. E esses que foram ganhos pelos 144 mil, que não estão selados como os tais 144 mil estão, eles morrem pelo testemunho de Cristo Jesus. E eles, então, são aqueles que
estão entrando, passaram pela grande tribulação, mas lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Esse é o viés interpretativo do futurismo. Essa interpretação ela é seguida por grande parte, se não a maior parte das igrejas cristãs e das denominações cristãs, deixando aqui claro que não é um senso comum, não é um ponto fechado, não é uma interpretação mor, ou seja, uma interpretação master, uma interpretação, vamos dizer, irrefutável. Não, é apenas um viés interpretativo muito popular que eu estou passando aqui para você, e a grande parte dos pastores, a grande parte dos pregadores, dos professores de escola bíblica dominical ensinam esse viés, que os 144 mil são judeus, uns até são muito radicais e dizem que são 144 mil literais, 12 mil da tribo de Ruben, 12 mil da tribo de Issacar, certinho 12 mil. Mas eu entendo que o 12 vezes 12, não é? O 12 também, você multiplicando, você pode também conseguir aí, multiplicando os 12, você pode chegar à cifra de 144 mil. Se você pegar as tribos que são citadas aqui, 12 mil de cada uma, você vai chegar à cifra dos 144 mil. Então eu acho muita coincidência, eu acho assim uma coisa muito casual demais, uma coisa assim muito, vamos dizer assim, meio que estranha, pegar 12 mil, 12 mil, 12 mil. Então entendo que esses 12 mil é sim um número simbólico, mas contudo, entendo que possa haver uma literalidade na questão desses 144 mil serem selados, sim, serem pregadores do evangelho, sim, serem judeus remanescentes, sim, levando-se em consideração Zacarias capítulo de número 12, Daniel também, lá no capítulo de número 9, né, que trata das 70 semanas de Daniel. Então, eu acredito que vai haver uma sinceridade, uma piedade, levando-se em vista também Jeremias, que fala do remanescente fiel que existirá na nação de Israel. Levando-se em vista essas considerações, é plausível, sim, que esses 144 mil sejam, de fato, judeus convertidos, remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, selados pelo Deus Todo-Poderoso, a fim de não serem mortos nem atingidos pela besta e seus exércitos, e desenvolvam sim um grande trabalho evangelístico, porque o evangelho é eterno. O evangelho nunca deixou de ser pregado e nunca deixará de ser pregado enquanto a terra for terra e enquanto o homem estiver na face da terra. Antes das eras eternas, o evangelho sempre será pregado. É algo que nos leva também a pensar. Se o evangelho vai ser sempre pregado e nada pode parar o evangelho, já que existe uma vertente que diz que depois do arrebatamento da igreja, isso é até uma vertente dos pré-tribulacionistas, o Espírito Santo vai embora da terra, e com o Espírito Santo já ouvi até alguém dizendo que as Bíblias não serão mais entendidas, porque o Espírito Santo vai tirar todo o entendimento da Bíblia e ninguém mais vai conseguir entender a Bíblia. Bom, eu não encontro isso na Bíblia Sagrada, não encontro esse viés interpretativo na Bíblia Sagrada. Isso é especulação, isso daí é especulação humana, né? Eu creio que até uma espécie de devaneio escatológico de alguns, no afã de dizer que a situação estará tão negra, estará tão pesada, estará tão nebulosa, que nem mesmo a Bíblia será entendida e o próprio Espírito Santo irá embora da terra. Fazendo isso, eu tiro a onipotência e a onipresença do Espírito Santo. Dizendo que ele foi embora da terra, eu digo que ele não é onipresente, nem é também onisciente, nem tampouco ele é onipotente. Eu estou querendo dizer com isso que o Espírito Santo ele pode ir embora e a terra vai ficar sem a presença dele. É muito perigoso fazer essa asseveração. Então, queridos, está aí
é uma introdução. Ainda vamos fazer um vídeo mais longo, um vídeo, quem sabe, em 2, 3 partes, para falarmos um pouco mais, com mais profundidade teológica, bíblica, né, com interpretações da igreja na era patrística, na era da escolástica, na era da Idade Média, na era do modernismo teológico e na era moderna, ok? Vamos fazer um desdobramento das interpretações escatológicas acerca dos 144.000 e como eles são encarados ao longo da história da igreja. Isso, creio eu, vai ser enriquecedor e vai abençoar os teus conhecimentos e, acima de tudo, abençoar a sua fé e alicerçá-la nas Sagradas Escrituras, que esta é a grande meta de eu ter criado esse canal, é exatamente essa, alicerçar a fé do povo de Deus nas Sagradas Escrituras e nas verdades eternas contidas nelas, porque muitos hoje estão fazendo da verdade de Deus e transformando-a em mentira, usando textos isolados, usando textos e dando interpretações falaciosas, e esse aqui não é o caso, ok? Por isso que aqui eu sou sempre sincero em dizer que há um viés que diz assim, assim, assim. Eu mesmo apresentei nesse vídeo um viés interpretativo, sem, contudo, dizer aqui, bater o pé e dizer por A mais B que esse viés que eu apresentei dos 144.000 é o correto e todos os demais viés interpretativos estão errados. O meu é que está certo. Isso é desonestidade, é arrogância, é ser petulante, é não respeitar os eruditos que, paralelamente, têm outras visões e também estudam a escatologia bíblica, que é um campo que eu não sou muito de entrar, é um campo minado, perigoso. Há muitas armadilhas dentro das doutrinas escatológicas, e se nós formos querer ser muito dogmáticos, podemos incorrer em erros muito sérios e perigosos até para você que está ouvindo as explicações, ok? Então a gente, sempre com o pé no chão, sempre com bom senso, vamos trazer aqui, elucidando e explicando que as vertentes e o viés que nós estamos trazendo não são únicos, eles são viés interpretativos aos quais nós pensamos e cremos ser o viés que mais se adequa ao texto bíblico, no caso aqui em questão, do capítulo 7 e o versículo de número 4 do livro do Apocalipse. É claro que você lê todo o capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 8, você vai ter um entendimento melhor da expressão 144.000, ok? Então, se esse vídeo foi bom para você, se te abençoou, dá o like. Não esquece de dar o like, o joinha, tá? Não esquece de compartilhar esse vídeo com redes sociais, com pessoas que estão doentes, pessoas que estão presas, pessoas que estão com dificuldade de ir para a igreja, pessoas que moram em lugares com falta de igreja, ou que não tem igreja. Existe isso. Então compartilha do canal. Você que vê esse vídeo, vai ver esse vídeo, se inscreve no canal. Quando você vê o vídeo, vai aparecer lá debaixo do vídeo a palavra inscrever-se em letra vermelha. Basta tocar, ok? Que vai aparecer a palavra inscrito em preto. Pronto, você já está no canal. Pega um sininho que tem lá do teu lado direito, ativa o sininho, bota todas e você vai receber as notificações do canal aqui para a glória e a honra do nome do Senhor e para abençoar a tua vida, ok? Então que Deus abençoe a todos os amigos e amigas e a todos da sua família, que sejam muito prósperos e abençoados e guardados pelas mãos poderosas de Deus. Um abraço, até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.